Sinto-me muito honrado pela oportunidade de estar pregando a palavra do meu Deus nesta noite. E você que veio preparado para ouvir a palavra de Deus, convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vamos tratar um tema muito delicado, né, irmãos? Onde eu entendo alguns pregadores que não gostam muito de tratar temas delicados da Bíblia, até por causa das retaliações, né? Mas o bom pregador não pode fugir de nenhum tema bíblico, porque a igreja tem que ser ensinada, a igreja tem que ser tratada, a igreja tem que ser exortada segundo a palavra de Deus. E o versículo ao qual nós vamos ler é o versículo 18, louvado seja Deus, do capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E quem achou, diga amém. Glórias a Jesus. Que fala o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar ou defamar, intentou deixá-la secretamente. Versículo 20. E, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Que bênção, né, irmãos? Se fosse escolher um título, que não é o caso, para esta passagem bíblica, para esta mensagem, eu colocaria o título: Nós devemos adorar a Maria, mãe do Salvador? É uma pergunta. E tem muitos crentes, pastores, senhoras e senhores, admiram-se ou pasmem os senhores, que ainda tem dúvida. E muitos católicos também, né? Alguns conhecidos meus, amigos meus, que fazem também uma confusão entre Maria, mãe de Jesus Cristo, e a Aparecida, que já é um outro assunto também delicado, que tem que ser tratado com muito amor, com muito tremor e com muito respeito com todos os nossos irmãos de outras religiões, livre pensadores, porque todos nós somos filhos de Deus. Quem entende, diga amém. Mas nesta noite, meus irmãos, eu queria tratar com a igreja em relação a esta mulher bíblica, a Maria, mãe de Jesus Cristo. E o texto que nós acabamos de ler, o versículo 18, já começa dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Vemos aqui uma revelação extraordinária. Maria, antes de se deitar com José, Maria já tinha ali um namoro, né, abençoado, um namoro santo com este homem de Deus. E a Bíblia diz que antes dela se desposar com José, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, ela foi revelada, ela foi alertada que ela receberia a missão de trazer em seu ventre o Filho do Deus Altíssimo. Oh, glórias a Deus. Mas tem outra situação, meus irmãos. O José, que estava noivo de Maria, ele não acreditou que a mulher
né, dele estava gerando algo sobrenatural vindo da parte de Deus. Tanto que é o texto que vai dizer, não sou eu, que ele intentou no seu coração deixá-la em secreto. Quem me entende, diga amém. Para poder preservá-la, porque com certeza ela seria apedrejada naquela época. Mas quando ele intentou no seu coração a deixar a Maria, a sua noiva, o texto vai dizer, e projetando ele isto, oh glória a Deus, eis que lhe em sonho apareceu um anjo de Deus. Aleluia. Irmão, o que você quer dizer com isso, pastor? Já prepara o teu coração. O homem pode projetar muitas coisas contra a igreja. O governo pode projetar muitas coisas contra a nação. Mas a última palavra ainda quem dá é Deus através do teu Espírito Santo. Talvez você entrou aqui e muitas pessoas planejaram coisas contra você, projetaram contra a tua vida, projetaram contra a tua história. Talvez você entrou aqui com a palavra de derrota, talvez você entrou aqui, louvado seja Deus, com uma notícia ruim, com a notícia, aleluia, que abalou, aleluia, o seu sistema nervoso. Mas nesta noite a palavra de Deus está dizendo, ainda que projetarem mal contra ti, permaneça na presença de Deus, porque a última palavra vem do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Abandonado, irmão. Mas Deus é tão bom, irmão, que quando a pessoa está no temor de Deus, que é o caso desta Maria da Bíblia, mãe de Jesus Cristo, o anzol de Deus foi lá e fisgou novamente José e falou, volta para cá, meu rapaz, tu vai assumir essa mulher aqui. Aleluia. Oh, glórias a Deus. É tremendo, irmão. Esta Maria não era uma mulher qualquer não, queridos. Esta Maria, o texto vai dizer que ela era uma mulher, louvado seja Deus, que sobressaiu sobre as mulheres da sua época. A Bíblia diz que ela é uma mulher que chamou a atenção de Deus, que o texto bíblico diz que ela foi chamada de agraciada. Ou seja, Deus se agradou de Maria. Deus olhou dos altos céus e escolheu dentre todas as mulheres da sua época esta jovem, esta mulher que já vivia no temor da palavra de Deus. Irmão, todos os projetos lindos da Bíblia, você vai dizer que Deus chamou só pessoas que estavam vivendo o sobrenatural de Deus, pessoas que estavam, aleluia, vivendo no temor da palavra, pessoas que realmente se afastavam dos caminhos maus. As pessoas mais bem-sucedidas da Bíblia foram pessoas que zelaram por viver na presença de Deus, que zelaram por despir os seus desejos carnais e viver absolutamente no temor da palavra do Senhor, e não agradar o mundo, mas sim agradar ao Deus que a chamou, ao Deus que a convocou aqui na terra dos viventes. Oh, glórias a Deus! Oh, aleluia! Meu Deus! E o anjo lhe disse, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que há de gerar, o que está gerado nela, é do Espírito Santo. Olha que tremendo, irmãos. Este homem queria abandoná-la, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo em sonho, e ele foi ali confrontado por esse anjo do Senhor. E ele voltou com a sua esposa. E aprendemos uma coisa aqui. O texto diz que Maria, quando foi concebida pelo Espírito Santo, ela não tinha conhecido nenhum varão ainda. Ou seja, Maria era uma mulher que guardou a sua pureza. Quem me entende? Maria não tinha se deitado com nenhum homem ainda. Ela estava se guardando ao seu esposo. E a única ocorrência que teve dentro do símbolo da pureza da mulher foi que Maria foi escolhida por Deus dentre todas as mulheres da sua época para conceber a Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E depois que ela concebeu a Jesus, então ela se ajuntou, né? Ou ela se deitou, ela se entregou
ao seu esposo José após o casamento. Quem me entende, diga amém. Então vale a pena ainda você guardar a santidade na presença de Deus. Vale a pena ainda você fazer a diferença. Vale a pena ainda você, louvado seja Deus, andar no temor da palavra de Deus e viver nos caminhos do Senhor. Esta mulher, meus irmãos, ela é digna de respeito. Tem muitos crentes aí que não entendendo, né? Quando vê a pessoa fazendo as suas rezas ali a Maria, tem muitas pessoas que não entendem e vai e critica Maria. Mas eu tenho certeza absoluta que esta Maria da Bíblia, esta Maria aqui, pastor Carlos, pastor Odair, que concebera ao Salvador, esta Maria aqui que foi chamada agraciada entre todas as mulheres, ela se encontra no seio de Abraão, ela se encontra diante do altar de Deus. Oh, aleluia! Porque ela foi até o fim, sendo uma mulher santa, sendo uma mulher zelosa pela palavra, sendo uma mulher obediente a Deus, obediente ao seu ministério e à sua chamada aqui na terra dos viventes. Então, a pessoa que vai contra a pessoa de Maria tem que conhecer mais da Bíblia, porque Maria é digna de respeito e ela deve ser, louvado seja Deus, pelas mulheres observada. E porque também não seguir os passos de Maria? Toda mulher deveria seguir os passos dessa mulher de Deus, não é, meu irmão? Oh, glórias a Deus. Só que uma coisa é você reconhecer que essa mulher fez a diferença, reconhecer que essa mulher chamou a atenção de Deus com a sua vida, com o seu modo de viver, com o seu gesto de temor a Deus. Mas não existe nenhum versículo na Bíblia, e eu vou provar que hoje nós vamos ver alguns versículos. Aqui nós estamos fazendo apenas um pano de fundo. Eu vou provar na Bíblia que não existe nenhuma autorização, não existe nenhum mandamento, não existe nenhuma ordem de Deus, ordem de Jesus, ordem do Espírito Santo, ordem de anjo, ordem de apóstolo, ordem de discípulo, para adorar a Maria, mãe do Salvador. Você deve respeitá-la, você deve seguir os passos dela, as mulheres, mas adorar somente o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. O único digno de honras, o único digno de glórias é o Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Pastor, mas como você vai provar isso? No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 18, 28 também, no mesmo livro, agora no versículo 28 está dizendo: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. Olha só, irmão, confirmando o que eu falei. Agora em Lucas capítulo 1, versículo 30 está dizendo: disse-lhe então ao anjo: Maria, não temas, porque achaste o Senhor graça diante de ti. Oh, aleluia. Coisa linda é quando Deus acha graça diante do homem e da mulher de Deus, irmãos. É coisa maravilhosa, é coisa tremenda, é coisa sobrenatural, quando a pessoa chama a atenção de Deus com o seu gesto de adoração. Quando a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, o ancião, chama a presença de Deus com a sua santificação, com o seu modo de vida, com o seu modo de andar, com o seu modo de vestir, com o seu modo de glorificar, com o seu modo de tratar as pessoas. Ei, meu irmão, o crente tem que fazer a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado e você também venha achar graça diante dos olhos de Deus. Aleluia. Oh, glória. Meu Deus. Agora em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vou repetir. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Está confirmando que não devemos adorar a Maria,
Mas em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, meu irmão, neste versículo de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, não está dando autorização para ninguém adorar a Maria. Porque o texto está bem claro que só existe apenas um Deus. Quem entendeu, diga amém. E só existe um mediador para a salvação do ser humano, pastor Carlos, pastora. Só existe um mediador. E esse mediador se chama Jesus Cristo, homem, ou seja, aquele que desceu em forma de homem e morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelo seu pecado, pelo pecado daqueles que vão nascer, pelos pecados daqueles que já partiram. Ele é o único digno de ser adorado. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. Será que você pode adorar a esse mediador? Será que você pode adorar a esse Senhor? Será que você pode adorar a esse ajudador, como dizem Salmos? Será que você pode adorar a esse que pleiteia para a nossa vida, aquele que faz mediação entre a minha vida e a sua diante de Deus, aquele que é advogado dos advogados e juiz dos juízes? Oh, glórias a Deus! Meu Deus do céu! Então Timóteo não está autorizando ninguém a adorar a Maria, mas respeitá-la sim, mas estudá-la sim, porque as coisas boas têm que ser estudadas, os passos de um homem bom têm que ser seguidos. Até a Bíblia diz que lá em Hebreus, para os membros, para as pessoas mais humildes e mais jovens, seguir o exemplo dos seus pastores, que são verdadeiramente homens de Deus aqui na terra dos viventes. Oh, glórias! Mais um versículo que está em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador, olha só, confirmando de novo quem é o único mediador, viu, irmão? E a Jesus, vírgula, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Meu irmão, é muito forte, irmão. O sangue de Abel, missionária Ana Cristina, a senhora conhece também, muita Bíblia, que a senhora lê. O sangue de Abel chamou a atenção de Deus quando foi derramado. O sangue de Abel fez o Senhor levantar do seu trono e repreender a Caim, irmão de Abel. E esse sangue clamava por justiça. É o texto que diz lá nos primeiros livros do Pentateuco. É assim, né, pastor? Vou lá um pouco difícil que o pastor Carlos está aí. Oh, glória! Mas o texto aqui, louvado seja Deus, de Hebreus capítulo 12, versículo 24, está dizendo: e a Jesus, vírgula, o mediador, está confirmando que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e que o sangue da aspersão, ou seja, o sangue de Cristo, que foi derramado ali na via dolorosa e também na cruz do Calvário, o sangue de Jesus fala mais forte, ou seja, o sangue de Jesus, ele é mais poderoso, é mais eficaz do que o pastor Alexandre, que o sangue de Abel, meu irmão. Se o sangue de Abel já chamou a atenção de Deus, imagine o sangue do próprio Filho de Deus. Nesse sangue há poder, nesse sangue há milagre, nesse sangue há cura, nesse sangue há refrigério, nesse sangue há libertação, nesse sangue há prosperidade, nesse sangue há transformação genuína. Só quem acredita nesse sangue, no poder desse sangue, na autoridade desse sangue, no mediador que existe através do sangue de Jesus, levanta a tua mão e adora esse Deus. Oh, glórias! Oh, aleluias! Oh, aleluia!
Meu Deus. Nosso irmão Diácono Jaci, aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 24, também não está dando autorização para ninguém adorar nenhum tipo de santo, nem mesmo Maria, que aos olhos de alguns acha ser digna. Mas já falei, Maria tem que ser respeitada. Volto a dizer, Maria tem que ser observada. Maria tem que ser copiada por muitas mulheres. Se as mulheres copiassem a mãe do Salvador, o mundo estaria muito melhor. Oh glória! Quem pode dizer amém? Mas não existe nenhum versículo na Bíblia, irmãos, que autoriza alguém a fazer de Maria mediadora entre Deus e os homens. Me perdoe, mas eu tenho que pregar a Bíblia, eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que pregar a verdade. Oh glória, oh aleluias. Quem recebe a verdade, diga amém. Mateus capítulo 4, versículo 10. Meu Deus, segura o cinto aí, irmão, que tem mais versículo aí. Prometo que antes das 9 nós vamos terminar. Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 10. Diz, Mateus 4, 10: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O próprio Senhor Jesus, o mediador, como foi provado, o único mediador entre Deus e os homens, foi tentado pelo Lucifer, pelo Satanás, pelo sujo, pelo arqui-inimigo da alma do ser humano. Foi levado num alto monte, pináculo, e tentou a Jesus, dizendo: se tu és verdadeiramente o Filho do Deus Altíssimo, como tu dizes, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropece com o teu pé em nenhuma pedra. Olha só, inimigo, irmão, cuidado, hein? Tem muita pessoa que é usada pelo adversário querendo torcer a palavra de Deus, irmão. Mas o Salvador respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E outra, a Bíblia está dizendo que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Jesus, tu és maravilhoso. Então o próprio Jesus, o Filho de Deus, está dizendo, aleluia, que existe somente um Senhor, e somente a Deus devemos adorar, e só a Ele nós devemos, aleluia, prestar culto. Não é prestar culto a outras divindades, não é prestar culto a outros tipos de símbolo criado pelo homem, não, irmão. Os símbolos da Bíblia que tem que ser respeitado, você respeita. Nós respeitamos o apóstolo Paulo como um grande homem de Deus. Nós respeitamos ao rei Davi, que marcou a sua história. Nós respeitamos a Salomão, que foi o homem mais sábio que pisou na terra. Nós respeitamos a Pedro. A primeira igreja foi fundada por Pedro. Nós respeitamos a João. Nós respeitamos, mas não colocamos eles nos holofortes, porque o único que tem que ser adorado e respeitado com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Oh meu Deus e meu Pai. Mais um versículo, meus irmãos, para a nossa meditação nesta noite, para o nosso aprendizado, para o nosso elevo espiritual. Oh glória. Sei que muitos já sabem disso, mas tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, pastor, e precisa ser tratado essas dúvidas na terra dos viventes. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Quem não gosta de ler Bíblia, hoje não era o culto, né? Porque estamos vendo vários versículos e explanando em cima deles.
Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus. Olha só, irmão. E a vida eterna é esta. Falou de vida eterna aqui, ó. Falou de morte, de ressurreição, de pessoas que, sentiram que foram para a glória, outros sentiram um peso. Estamos falando de vida eterna. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só. Repita comigo: que conheçam a Ti só, por único Deus, aleluia, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, irmão? Oh, a oração de Jesus, pastor. Olha a oração de Jesus para com seu Pai. Pai, que a humanidade, que a nação, que o mundo conheçam apenas a Ti como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste para morrer por eles na cruz do Calvário. Ele é o único mediador de uma nova aliança, minha irmã. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, jovem. Não deixe ninguém te enganar com essa conversa fiada, com esse evangelho light que estão pregando, não. Jesus é o único salvador da sua vida. E há poder neste nome. E há autoridade neste nome, jovem. Minha irmã, autoridade neste nome. Igreja, autoridade no nome de Jesus. Usa mais este nome em teu favor, em favor da tua família. Diga: eu te repreendo o problema na autoridade do nome do mediador, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Eu estou pregando Jesus, igreja. É de Jesus que eu estou pregando hoje. Aleluia. Ele é o único digno de ser adorado, porque Ele é o único mediador, o único que tem autorização, pastor, para mediar é Jesus. E o Espírito Santo, pastor Alexandre, ele é intercessor. Vamos separar as tarefas. O Espírito Santo é intercessor das nossas orações, mas quando se fala no quesito salvação, o único mediador é Jesus Cristo. Oh, glórias a Deus. Pastores, é um estudo bíblico, amém? O único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo, o homem. E o Espírito Santo onde fica? O Espírito Santo é aquele que Jesus falou: eu subirei ao Pai a partir de agora, mas não se preocupe, minha igreja, que vocês não vão ficar órfãos. Eu já enviei o Espírito Santo Consolador. Aleluia. Se você tem um mediador, você também tem um intercessor. Se você tem o Senhor Jesus, você também tem a presença do Espírito Santo, a presença que move o poder de Deus na minha, na tua vida. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Meu Pai é muito forte. E a vida eterna é esta, que conheçam somente a Ti como o único Deus verdadeiro. Hoje em dia está tendo um monte de Deus aí, né, irmão? Deus, não sei. No Egito tinha muito também, né? Mas a humanidade está, meu irmão, cada dia mais se afunilando no pecado. A humanidade está cada dia mais se aprofundando nas tranqueiras do mundo. E Deus está contando comigo e com você, com esta igreja, mesmo na tua pouca força. Oh, glórias a Deus. Nossa irmã falou de pouca força aqui nesta noite. Eu acho que foi uma missionária, né? Missionária Luiz. Na tua pouca força, continue pregando Jesus, irmã. Na tua pouca força, missionária, continua pregando a doutrina. Na tua pouca força, pastor, continua segurando o arado. Na tua pouca força, igreja, membros deste ministério, continue permanecendo na sã doutrina, porque você também vai ser impactado com a boa notícia. Entre bendito do meu Pai e tomar posse aqui
daquilo que foi constituído a vocês por herança. Oh, meu Deus, eu sinto Deus aqui, mano. Eu sinto Deus aqui neste altar. Eu sinto Jesus aqui nesta igreja. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Oh, seja movido por este poder. Seja movido por esta unção. Seja movido por esta nuvem de glória. Seja movido por esta atmosfera de adoração. Receba o teu milagre nesta noite, pelo poder do nome do mediador chamado Jesus Cristo. Aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus. É muito forte, irmãos. Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória. Deus poderoso. Para mim finalizar com todo respeito, com toda a ética e com toda a minha humildade, quero repetir Lucas 1, 28. Evangelho de Lucas 1, 28. E entrando o anjo onde ela estava, Maria, disse-lhe: salve agraciada. O anjo saudou a Maria. Não foi qualquer pessoa que foi saudar ela, não, mano. Não foi o Bolsonaro nem o Lula, não, viu? Foi o anjo do Senhor, com S maiúsculo. Aleluia. O anjo do Senhor saudou essa mulher chamada de agraciada. Meu Deus. Salve agraciada. Meu Deus do céu. O anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Primeiro chamou ela de agraciada. E depois falou, irmão, que palavra tremenda: o Senhor é contigo. Meu Deus. Será que você pode falar para o seu irmão aí que está do teu lado: o Senhor é contigo? Libera para ele essa palavra profética. Libera para ela essa palavra profética. O Senhor é contigo, mulher de Deus. O Senhor é contigo, homem de Deus. De pé, desperta, você que dorme dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu Deus. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Bendita és tu entre as mulheres. Então Maria, meus irmãos, oh, aleluia. Que privilégio todo homem tivesse uma mulher como Maria. Aí que o pastor vai me desculpar, irmão, eu tenho que falar, né? Amém. Que privilégio de José, né, pastor? Uma mulher temente a palavra de Deus. Alguns aí que conseguiu. Eu consegui a minha. Se você não conseguiu a sua, sai do meu pé, irmão. Que privilégio um homem que conhece uma mulher com as características de Maria. Quais são as características de Maria, irmão? O texto acabou de dizer: bendito, salve agraciada. Uma mulher agraciada, irmão. Uma mulher que fica brigando com os vizinhos, não. Não é mulher que fica, né, de fofoca. Até, irmã, a pastora disse aqui que até no cemitério estão falando fofoca também, enquanto o morto está lá, meu Deus. Para quem vai ficar esse carro? Eu também, eu sou testemunha. Para quem vai ficar aquela bicicleta lá? Meu Deus, irmão. Bendita és tu entre as mulheres. Foi falado, lá é lugar de você evangelizar. Lá é lugar de você expor a palavra de Deus. Lá é lugar de falar. O salmista escreveu que é melhor nós estarmos no velório do que de uma festa. Porque na festa você se ilude com as coisas do mundo, mas ali no velório, você olhando o defunto ali com o paletó de madeira, você faz uma reflexão: meu Deus, para onde que foi a alma desse cidadão aqui? Tenho que me consertar rápido. Mais que depressa eu tenho que me consertar. Você vê, a Bíblia fala ainda que é melhor, é bom o crente ir para o velório, irmão. Porque ali até o cristão é confrontado. Como é que está a minha vida diante de Deus? Ah, pastor, tem muita gente morrendo de infarto. Deus vai me livrar, meu irmão. Se Deus quiser te levar você no infarto, ele leva. E o nome dele vai ser glorificado. Irmão, compromisso de Deus, eu tenho mais uns minutos aqui, pastor. Compromisso de Deus primário
primário, em primazia, em primeiro lugar, para ficar mais claro ainda, é com a nossa salvação. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Está difícil entender. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não está dizendo não fique doente, não fique aleijado, não fique pobre. Não está dizendo isso não, irmão. Está dizendo para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça o que? Sobre condenação, sobre ir para o inferno, sobre ir para o Hades, sobre ir para o tormento eterno. Não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Quem entendeu, diga amém. É muito forte. Então a primazia, pastor Carlos, o senhor sabe muito bem disso, pastor Odair também, as missionárias. A primazia do projeto de Deus com Cristo Jesus é a salvação. Pastor, mas Deus pode curar? Claro que pode, irmão. Vai depender da sua fé, do romper da sua fé. Vai depender dos homens de Deus, das mulheres de Deus também se posicionarem, jejuarem mais, lerem mais Bíblia e principalmente colocar em ação. Deus pode fazer, se Ele quiser, Ele pode fazer. Eu creio nesse Deus. Mas o primordial compromisso de Deus para com o ser humano, para com o crente, é a sua salvação. Talvez o seu corpo esteja enfermo, talvez alguma enfermidade está alojada no teu corpo. Fala, meu Deus, por que isso daqui? Por que essa dor na coluna? Por que esse problema de audição? Por que esse problema no joelho? Né? Por que esse problema na coluna? Por que esse problema de vista? Por que esse problema na mama? Por que esse problema em tantos órgãos do corpo? Deus pode te curar enquanto você tem fôlego de vida, a esperança, irmão. Mas se Ele não te curar, o mais importante já está garantido. Ele é o mediador entre Deus e os homens, para você entrar no reino de glória. Aleluia. Meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui, pastor, nessa mensagem. Ela é muito forte. Jesus, meu Deus do céu. Aleluia. Ele é o único mediador, irmão, entre Deus e os homens. Fale mais o nome de Jesus. Quando acordar, agradeça esse poderoso nome. A oração só é respondida através do mediador, viu, irmão? A chave é Jesus. Já ensinei aqui outras mensagens. Já não é assim não. Vai chegar diante do juiz sem um advogado? Não tem como. Nem na nossa legislação não aceita, irmão. Se entrar no plenário ali de qualquer jeito, ele te pega na força e vai preso. Não vai, pastor? Na época dos reis era morte na hora. Se não era anunciado, mas que bagunça que é essa? Hoje virou uma bagunça, missionário. Mas diante de Deus ainda existe ordem, ainda existe justiça. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Mas devemos estudar mais sobre Maria. Na minha pequenez, quem sabe oxalá eu possa explorar muito mais, né, as atribuições de Maria. Mas falei as bíblicas. E se eu falasse alguma outra, falarei de mim, né, irmão? Porque eu não estava lá, não, eu que vivi com ela. Mas as bíblicas eu falei. Salve a agraciada. O Senhor é contigo. Meu Deus, bendito é o fruto do vosso ventre. Oh, aleluia. Quando alguém me falar de Maria, você fala, eu creio em Maria, irmão. Você não é crente? O crente verdadeiro tem que crer em Maria. Você não crê em Maria, ele não crê na Bíblia. A maior protagonista da vinda do Messias é a mãe dele, ué. Como você não vai crer, né, pastor? Como você não vai falar dela? Como você não vai pregar sobre ela? Como você não vai instruir as mulheres a andar no temor da palavra como ela, missionário? Que crente que é esse? Mas agora quando fala de adoração, você fala, não, aí já não. A Bíblia fala que nós devemos respeitá-la, que nós devemos, se a pessoa quiser copiá-la, né, mas adorar só a Jesus.
A minha adoração é só Jesus. Você fala, a minha adoração é Jesus. Eu respeito a Maria. Eu quero dar a mão para Maria. Fala assim, eu falei para um padre uma vez, eu quero dar a mão para Maria, meu irmão. Eu quero dar um abraço na mãe do Salvador. Mas adorar é somente ao Filho que ela trouxe aqui na terra, chamado mediador, Jesus Cristo Nazareno. Quem entendeu a palavra, diga amém. Quem entendeu que não devemos adorar a Maria, mas devemos respeitá-la, e devemos sim dizer que ela está num lugar de honra, num lugar de glória, num lugar de descanso, num lugar de gozo, diante do seu Filho Jesus, diante do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu já agradeço essa oportunidade.